Bom dia a todos, meu nome é Edson. Estou aqui nesta manhã de sábado mais uma vez com o propósito de trazer mais uma mensagem da parte do Senhor. Gostaria de compartilhar com todos uma passagem bem conhecida que se encontra em João, capítulo de número 8, versículo de número 4 e 5, que diz assim: Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Essa passagem ela é uma passagem bem conhecida e bem utilizada no meio da sociedade. Geralmente, as pessoas utilizam essa passagem quando elas são confrontadas de acordo com algum erro, ou até mesmo, por que não dizer, por um pecado que ela cometeu. Então ela tenta justificar o seu erro, apontando o erro de uma outra pessoa, um erro do próximo, dizendo quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra, ou quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas essa nunca foi a intenção do nosso Senhor Jesus, de nos dar uma brecha para que nós justificássemos os nossos erros através da palavra de Deus. E para que nós possamos ter uma maior compreensão de tudo isso, vamos voltar ao início dessa passagem. Diz a palavra que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras e logo de madrugada ele se direcionou ao pátio do templo e chegando ali a multidão o cercava. E Jesus então ele se assentou e começou a ensinar aquela multidão. E logo em seguida chegam ali também os fariseus, os mestres da lei, com uma mulher pega em adultério. E eles se direcionaram até Jesus com uma afirmação e querendo também uma resposta da parte de Jesus. Eles disseram, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser morta a pedradas. Mas tu, o que é que tu dizes sobre isso? O que é que você tem a dizer sobre tudo isso? E diz a palavra que eles procuravam de todas as maneiras um modo de encontrar uma falha em Jesus. E creio eu que qualquer uma das respostas que Jesus desse, que se ela tinha que ser morta a pedrada, ou que se até mesmo ela não podia ser morta a pedradas, Jesus ele seria apanhado. Porque se ele fala que ela tinha que ser morta a pedradas, ele estava indo contra aquilo que ele pregava, que era o amor. Mas se ele falasse que por amor ela tinha que ser perdoada, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então, de qualquer maneira, a armadilha estava feita. E algo interessante que Jesus ele estava sentado e quando ele escutou aquela pergunta, ele simplesmente curvou a sua cabeça e começou a desenhar no chão. E creio eu que todas aquelas pessoas que estavam ali sentadas em torno de Jesus, já que nós temos esse instinto de juiz, logo começou então a se levantar e cada um a pegar a sua pedra, pois já que temos esse instinto de julgar rapidamente, apressadamente, você imagina você sendo coberto pela lei, porque segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada, então seguramente ninguém tinha dúvida do que teria que ser feito ali. E diz a palavra que eles insistiam com Jesus, que Jesus desse uma resposta para aquela situação. E Jesus continuou ali desenhando no chão. Até que o último homem se posicionou com uma pedra na mão para começar aquele apedrejamento. O que eles não sabiam que aquela pedra que seria usada para cometer aquele assassinato, seria a própria pedra que iriam condená-los, acusá-los também. Então Jesus, ele diz algo interessante, ele diz assim, quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E diz a palavra que do mais velho ao mais novo, começou então a se distanciar daquela mulher, começou a ir embora. E aquela pedra que seria usada para matá-la foi a pedra utilizada para condená-los, pois mesmo que eles não tinham
sido pegos nos seus pecados, aquela pedra significava pecado oculto, pois ela estava identificando cada um que estava ali com a intenção de matá-la, mas reconheceu que eles também eram pecadores. Então esse era o principal objetivo de Jesus quando ele diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele está dizendo que todos nós somos pecadores e nós não somos dignos de condenar e julgar a ninguém. Então esse foi o ensinamento que Jesus ele queria nos dar. E diz a palavra que todos foram embora. Então Jesus ele se levanta e pergunta para aquela mulher: mas onde estão os teus acusadores? Não ficou mais ninguém? E aquela mulher responde: não ficou mais ninguém, todos foram embora. E algo interessante que, se nós formos analisar qual foi a real fala de Jesus, ele disse que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e o único que ficou presente ali e que poderia apedrejar aquela mulher era o próprio Jesus, pois ele era o único que até então não, que nunca cometeu pecados. Então Jesus ele poderia apedrejar aquela mulher, mas Jesus ele não veio para nos julgar, ele veio para nos defender, e ele veio com o papel de ser o nosso advogado. E a real mensagem que Jesus quer nos ensinar é a respeito da segunda oportunidade que ele nos deu, e através dessa mulher, que quando ela tem a oportunidade de ter uma segunda chance de viver, ele fala com ela: agora tudo bem, vai e não peques mais. Esse é o real significado dessa passagem bíblica. E que você possa refletir através disso que foi falado nessa manhã e que mude o seu conceito, né? de às vezes se justificar o seu erro apontando o erro do outro. E isso já aconteceu até mesmo comigo, né? De querer às vezes se justificar, querendo apontar o erro do outro, mas eu, mediante nessa palavra, eu entendi que a real fundamento dessa palavra é uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade. E eu creio que essa palavra é uma palavra de uma boa reflexão, pois ela é muito utilizada nesses dias de hoje, mas da maneira errada. Geralmente sempre é para justificar o nosso erro, apontando o erro do outro. Que você reflita nessa mensagem. E eu, para finalizar, eu gostaria de pedir algo a todos, né, que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, que possa compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal, e de modo que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe, outras pessoas também possam ser impactadas com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e vamos continuar com essa caminhada. Amém.